Caso de abuso de criança em Anagé choca a população e familiares pedem justiça. Pandemia da Covid-19, o Comitê Científico do Consórcio Nordeste considera preocupante o aumento no número de casos da doença em Vitória da Conquista. Testes da Covid-19, na edição de hoje, você vai saber um pouco mais sobre as opções de diagnóstico. E no esporte, o time do Vitória da Conquista se prepara para voltar ao campo no próximo dia 22 de julho no Baianão. Terça-feira, 14 de julho, o ES Notícias segunda edição começa agora. Olá, sejam bem-vindos à segunda edição do ES Notícias. Agora é hora de informação, formação e conhecimento. E a gente abre esta edição falando do abuso de uma criança de apenas 12 anos em Anagé. O caso chocou a população. O acusado é o secretário de Transportes do município. Quem traz as informações para a gente é a repórter Aline Ferraz. Há quase 2 meses, familiares de uma criança de 12 anos, vítima de violência sexual, aguardam por justiça. O caso foi registrado na delegacia do município de Anagé, a 52 quilômetros de Vitória da Conquista, onde, segundo a denúncia, o acusado, então secretário de Transporte da cidade, foi identificado como suspeito do crime. Aconteceu no dia 21, atrás da quadra, por volta das 7 horas da noite. E aí ela foi ao encontro com a colega dela, que estava brincando na rua aqui com ela. Aí é o seguinte, quando eu fui saber, foi no dia 26, que eu subo numa terça-feira. Isso aconteceu numa quinta e eu subo na terça. Decidi prestar a queixa, fui na delegacia no dia 28, prestei a queixa, levei ela para fazer um exame. Quando foi no dia 29, levei a testemunha, que foi a colega dela, que estava com ela no momento, que ouviu ela pedindo socorro. Levei o vestido rasgado, que ele rasgou. Levei todas as provas para a delegacia. Ela depô e a colega dela depô também. E aí ele ia ser chamado no dia 10. Dia 10 ele foi à delegacia, prestou o depoimento dele, confessou o crime e não foi preso. A notícia teve grande repercussão na cidade. Moradores realizaram manifestações cobrando justiça. Um grupo de mulheres também criou uma conta no Instagram para mobilizar a comunidade em defesa da vítima. A menor pode ter vários traumas no futuro e também no presente. Enquanto ela está em seu quarto, em sua casa, sem poder sair por conta da ameaça, ele está por aí. Então, nós, mulheres, homens, amigos, conhecidos da garota, buscamos por uma coisa, justiça pela menor. Ainda segundo denúncias, mesmo depois de ter prestado depoimento, o acusado ainda continuou aliciando menores pelas redes sociais. Foi chamado na delegacia novamente porque ele foi pelo Instagram mandando mensagem pela colega dela que estava mais ela no dia. Então, o pai da menina também prestou a queixa e ele não compareceu à delegacia. Nós tentamos entrar em contato com o secretário de Transporte do município de Anagé, mas não obtivemos respostas. Por telefone, nós conversamos com o delegado Neuberto Costa, responsável pelo caso. Por meio de mensagem no WhatsApp, ele disse que o processo segue em segredo de justiça e que, assim que for concluído, será encaminhado ao Ministério Público. O apelo de quem acompanha de perto os transtornos psicológicos e sociais que a criança de 12 anos vem apresentando é de que a justiça seja feita. Tem que ser preso, tem que pagar pelo que ele fez e que não aconteça com outras pessoas também. E hoje nós tentamos novamente um contato com o acusado, mas até o fechamento dessa segunda edição não obtivemos resposta. E o Sindicato dos Bancários realizou a testagem de seus colaboradores que estão trabalhando nas agências. Confira na reportagem do estudante de jornalismo Gabriel Pitts. O Sindicato dos Bancários de Vitória da Conquista e região, em parceria com a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, realizou uma testagem com os bancários que estão trabalhando presencialmente nas agências do município. Foram testados 183 bancários. Todos os resultados deram negativo. A testagem foi importante para saber a real situação da categoria, que tem contato direto com o grande público. É importante lembrar que conhecer, de saber quem são os bancários, quem está contaminado ou não, ainda que assintomático, é uma situação que nos leva a tomar medidas
para proteger tanto os colegas que estão dentro da agência quanto familiares e clientes. Isso é fundamental para que a gente tenha um controle da disseminação do coronavírus. Como é um serviço essencial, os bancos não fecharam durante a pandemia. Mesmo com as medidas para proteger a categoria, os bancários tiveram contato com várias pessoas, principalmente no saque do auxílio emergencial. Nós da Caixa Econômica estamos na linha de frente de atendimento à população, durante esse período de pandemia. Então, nada mais justo do que saber quais de nós estão aptos para isso ou não, quais de nós estão saudáveis e quais de nós estão contaminantes ou não, para não passar isso para a população. Sendo feita a testagem desse grupo, o poder público, junto com o sindicato, está impedindo, está evitando que multiplicadores, pessoas bancárias contaminadas, continuem a contaminar mais pessoas. A gente tem enfrentado mesmo a demanda do atendimento, mas estamos procurando atender com o máximo de segurança, procurando respeitar o espaçamento nas filas, procurando respeitar todas as medidas para reduzir os riscos de contágio. Após a testagem dos profissionais em Conquista, o sindicato pretende estender para outros municípios da região. Vamos continuar mantendo contato com as prefeituras locais para buscar a testagem dos demais colegas que estão nas outras cidades, pois precisamos também conhecer a realidade das cidades menores e também dos colegas que estão mais afastados dos grandes centros. E nós estamos ouvindo falar com frequência sobre essa testagem da Covid-19, mas você sabe quais são os tipos de testes existentes e como são realizados? O repórter Tiago Henrique esclarece agora para você. Uma das grandes estratégias para o enfrentamento da pandemia pelo novo coronavírus passa incontestavelmente pela sua confirmação laboratorial. No Brasil, o RT-PCR, sorologia e exames rápidos são os 3 diferentes tipos de testes para a detecção do coronavírus disponíveis atualmente. Considerado padrão ouro no diagnóstico da Covid-19, o teste molecular feito pelo método RT-PCR permite saber se o paciente está infectado pelo vírus no momento em que o exame é realizado. Para a realização deste exame, o material é coletado da garganta e do nariz com a haste flexível. É recomendado para os indivíduos com sintomas, pacientes graves e para pessoas assintomáticas. Esse teste é um teste que necessita uma preparação específica, é um teste que requer uma estrutura física, profissionais treinados, tem um custo elevado, tá? E é o teste considerado padrão ouro, tá? No diagnóstico da Covid. Ele é indicado para os pacientes sintomáticos, na fase aguda, e para os pacientes que já testaram positivo em outros testes e desejam a confirmação. O teste RT-PCR identifica o vírus no método em que está ativo, tornando possível aplicar a conduta médica apropriada, sendo a internação, isolamento social ou outro procedimento pertinente para o caso em questão. O RT-PCR ele é um teste molecular que pesquisa justamente o RNA viral. Então, ele acaba sendo muito mais específico do que as outras técnicas. O paciente que chega a fazer um RT-PCR é um paciente que já vem sendo acompanhado pela vigilância epidemiológica, pela Secretaria de Saúde, ele já está inserido no contexto médico. Então, esse paciente que tem positivo, ele vai estar em isolamento domiciliar, sendo assistido, ou vai estar já no ambiente hospitalar. Um outro também eficaz é o teste pelo método de sorologia, o IgM e IgG. Este exame é realizado por meio de amostra de sangue simples e verifica a resposta imunológica do corpo em relação ao vírus, a partir da detecção de anticorpos em pessoas que foram expostas à Síndrome Respiratória Aguda Grave 2, a SARS-CoV-2. São testes mais simples, que pesquisam anticorpos. Então, nós vamos conseguir fazer a pesquisa de forma mais rápida e, a depender do teste, diferenciar, inclusive, IgG do IgM. Alguns dos testes rápidos, eles apenas expressam as imunoglobulinas totais, não diferenciando. Então, quando o paciente tem um teste reagente, por exemplo, a gente precisa saber se é o IgG ou o IgM. IgG significa que o paciente teve contato com o coronavírus em algum momento, porém não desenvolveu a doença, e o IgM significa que ele teve este mesmo contato e pode estar neste momento infectado, inclusive transmitindo a outras pessoas. Diferente do exame de RT-PCR e sorologia, os testes rápidos não necessitam de equipamentos laboratoriais de apoio.
Ainda assim, são dispositivos de uso profissional. Também dispensam pedido médico, mas não podem ser realizados pelo paciente, pois o diagnóstico clínico também é relevante para a detecção da doença. A metodologia consiste no uso de uma lâmina de nitrocelulose, uma espécie de papel, que reage com a amostra de uma pequena quantidade de sangue. O resultado sai entre 10 e 30 minutos. Esses 3 testes têm sido realizados aqui em Vitória da Conquista. Por meio do Núcleo Regional de Saúde, o governo do estado já disponibilizou de março até o dia do fechamento dessa reportagem 3.140 testes RT-PCR, 3.740 para o método de sorologia e 11.580 testes rápidos. Ao todo, mais de 6.000 pessoas já foram testadas no município. Hoje a gente já consegue fazer toda a identificação, como está inclusive no site da Prefeitura, em relação aos bairros que são mais acometidos, e também a gente precisa fazer com que a população compreenda em que momento fazer o teste, porque às vezes quer fazer muito cedo e não vai dar certo. O que a gente precisa é orientar e educar em que momento fazer cada teste, para que também não fique subnotificado. No próximo bloco, você confere o boletim atualizado da Covid-19 aqui em Vitória da Conquista e ainda uma reportagem que mostra a preocupação do Comitê Científico do Consórcio Nordeste em relação ao aumento considerável no número de casos da doença aqui na cidade. O intervalo é rápido, não saia daí. O uso de máscara é a maior prova de cuidado, pois ela pode reduzir consideravelmente o risco de contágio do novo coronavírus. Quando você está em um mesmo ambiente que outra pessoa contaminada pela Covid-19 e nem você e nem ela utilizam a máscara, o risco de contágio é muito alto. Mas quando vocês passam a fazer uso da máscara, o contágio é reduzido consideravelmente, garantindo a sua segurança e a de outras pessoas. Continue fazendo a sua parte. Fique em casa, mas se precisar sair, use máscara e salve vidas. Uma campanha do Sistema WESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. Estamos de volta com o WESB Notícias e agora você confere comigo os dados atualizados da Covid-19 aqui em Vitória da Conquista. Vou mostrar aqui para você aqui no telão, olha só. No último boletim divulgado pela Prefeitura de Vitória da Conquista, os casos notificados são 11.550, os casos confirmados 1.188, casos descartados 5.522, em investigação 4.840, em recuperação 240, recuperados 925, óbitos 23. Dos casos confirmados da Covid-19 em Vitória da Conquista, 381 foram confirmados laboratorialmente e 807 confirmados por testes rápidos. Agora, a gente vai ver aquela diferença entre os casos da Prefeitura de Vitória da Conquista e os divulgados pela CESAB. No último boletim divulgado pela Prefeitura, como eu já falei, foram 1.188 casos confirmados. No da CESAB, são 1.232, diferença de 44 casos, de ontem para hoje. Que ontem eram 63, hoje são 44. Dos 2 casos que ontem aguardavam a validação do município, um já foi validado e o outro ainda aguarda esta validação. Próxima tela, a gente vai ver aí a taxa de ocupação de leitos aqui no município, que hoje teve um número super alto. Os leitos de UTI aumentaram para 50. Então, ontem eram 40, aí foram reabertos, como a gente já informou. Agora já se confirmou, no HGVC, 10 leitos. Então, nós temos 50 leitos de UTI, destes 66% deles estão ocupados. Mas o maior número está aqui, 46 leitos clínicos. Destes, 82,6% deles estão ocupados. E a Prefeitura, se vocês se lembram, logo no inicinho, quando o comércio reabriu, existia um parâmetro para isso. Segundo a Prefeitura, se as alterações indicarem risco à população, a Prefeitura voltaria a determinar o fechamento dos estabelecimentos não essenciais através do próximo sistema de cores que vocês vão ver aqui no telão agora, que a gente vai mostrar para vocês. Olha só, se esse índice, que já está em 82,6%, se esse índice fosse de até 20%, a reabertura avançaria. Se fosse entre 20% e 50%, ela continuaria avançando. Entre 51% e 70%, ia ser mantido como está, nem abria nem fechava. Já acima de 70%, que é a realidade aqui em Vitória da Conquista,
né, retrocederia, então o comércio poderia ser fechado. Próxima tela que eu vou mostrar para vocês é sobre como estão distribuídos esses leitos aqui na cidade. Como eu já disse, no Hospital Geral são 6 leitos clínicos adultos. Até ontem eram 10 de UTI adulta, agora já são 20. E um leito de UTI infantil, totalizando 27 leitos. No Hospital São Vicente são 20 leitos clínicos adultos, 10 leitos de UTI, totalizando 30 leitos. E no Hospital das Clínicas são 20 leitos adulto, né, normais, leitos clínicos, e 20 leitos de UTI adulto, totalizando 40 leitos. Então, estão aí os dados atualizados da Covid-19. E com esses números, que só fazem crescer a cada dia, é muito importante cada um de nós fazermos a nossa parte. Realizar sempre a higienização das mãos, evitar tocar os olhos, nariz e boca. E ficar em casa ainda, gente, é a melhor forma de se proteger do novo coronavírus. Mas se não for possível e houver a necessidade de sair, é indispensável o uso da máscara. E esse aumento exponencial no número de casos da Covid-19 aqui no nosso município causa preocupação no Comitê Científico do Consórcio Nordeste. A repórter Aline Ferraz entrevistou o professor Sérgio Rezende, coordenador do comitê, que mostrou preocupação com a reabertura do comércio. Confira. Nas últimas semanas, o número de casos da Covid-19 em Vitória da Conquista aumentou consideravelmente. Já são mais de 1.000 casos confirmados e 23 óbitos. Uma situação que foi analisada em um recente boletim divulgado pelo Comitê Científico do Consórcio Nordeste. E sobre essa situação, nós conversamos com um dos coordenadores do comitê, o professor Sérgio Rezende. No nosso boletim número 9, publicado há mais ou menos uma semana, nós mostramos, tem um mapa que mostra as cidades mais preocupantes na Bahia, e Vitória da Conquista é uma delas, que em 14 dias o número quase dobrou, o número de casos quase dobrou. No último domingo, por meio de decreto, o prefeito de Vitória da Conquista autorizou a reabertura das academias. O comércio já funciona a todo vapor, o que contraria as recomendações das autoridades sanitárias, uma vez que o Brasil ainda não atingiu o pico da doença após 4 meses de pandemia. As partículas nanoscópicas que contêm o vírus, que são emitidas pelas pessoas, elas flutuam no ar. Então, um sistema, um prédio fechado, com ar-condicionado que fica se reciclando o ar, ele faz com que partículas que contêm o vírus fiquem no ar durante muito tempo. Então, esses ambientes fechados são os que não devem ser flexibilizados, não devem ser autorizados a funcionar no momento. As academias estão em último lugar. Os templos também. Entre o final do mês de junho e início de julho, a epidemia se espalhou rapidamente por diversos municípios baianos, que já tiveram seu sistema de saúde colapsado, a exemplo de Jequié e Teixeira de Freitas. Uma situação também avaliada com muita preocupação pelo Comitê Científico. Você falou aí, Jequié, municípios próximos, cujo sistema de saúde já colapsaram. Infelizmente, a tendência de ocorrer isso também em Vitória da Conquista, e essa decisão do prefeito, realmente ela vai na contramão de tudo que deveria ser feito para preservar a vida humana. Enquanto a ciência corre contra o tempo na busca por uma vacina, só é possível imaginar o novo normal com uma série de medidas restritivas, planejadas e, sobretudo, com a responsabilidade social de cada um. Nós teremos uma situação grave por mais 2 meses, mais ou menos. Daqui a 2 meses, todas as nossas projeções indicam que o número de casos de óbitos vai estar realmente diminuindo, ou seja, nós vamos estar descendo daquele platô, não é? E aí, no novo normal, vai ter que ser as pessoas mantendo todos os cuidados. Então, o novo normal vai ser com máscara, lavando a mão, mas gradualmente nós vamos retomar as atividades. Atividade de ensino, por exemplo, vão ter que demorar um pouco mais, porque a presença próxima de estudantes é muito difícil. Nós vamos ter que usar muito mais a comunicação à distância, ou seja, para manter o isolamento, até que realmente venha a vacina. A vacina é mais importante do que o medicamento, porque a vacina previne a doença. E hoje, logo no início da manhã, um nevoeiro tomou conta das ruas de Vitória da Conquista, como você confere nas imagens. Nas primeiras horas do dia, os termômetros na cidade, acredite, marcaram 13 graus.
Quer saber como fica o tempo aqui na cidade e também em outros municípios da região? Confira agora a nossa previsão do tempo. Céu com muitas nuvens e variação de nebulosidade, mas não deve chover em Vitória da Conquista. Os termômetros registram a temperatura mínima de 13 graus e a máxima de 26 graus. Agora é hora de saber a previsão do tempo e temperatura para outras cidades da região sudoeste. Céu com nuvens e o tempo segue aberto e sem chuva na cidade de Barra do Choça. A mínima é de 13 e a máxima de 26 graus. Em Itapetinga, céu aberto com poucas nuvens e não tem previsão de chuva para a cidade. A menor temperatura registrada é de 16 graus e a maior pode chegar aos 30 graus. Céu nublado na maior parte do tempo, chove leve e rápido na cidade de Jequié a qualquer hora do dia. Por lá, os termômetros variam entre 18 e 27 graus. E agora chegou a vez do esporte. O time do Vitória da Conquista se prepara para voltar ao campo no próximo dia 22 de julho, com o retorno do Baianão. Veja na reportagem de Luiz Pedro Passos. O SCPP Vitória da Conquista está se preparando para voltar ao campo no dia 22 de julho, quando o Baianão retorna às suas atividades. Na segunda-feira, para garantir a segurança de jogadores e equipe técnica, o BOD realizou a testagem da Covid-19 em todos os membros do clube. Nesta terça, o time vai realizar os primeiros treinamentos em campo. O time está se preparando, mas a decisão de retomada do campeonato nesse momento não agrada à diretoria por duas razões: a pandemia e as dificuldades financeiras. Gostaríamos muito que o futebol retornasse, a gente precisa que o futebol retorne, porque somos uma empresa e parados há 4 meses, mas somos contra pelo momento desse retorno, onde as pessoas estão aí preocupadas, muitas pessoas morrendo, se contaminando por conta desse vírus. Perdemos patrocinadores, deixamos de captar receitas e não temos perspectiva nenhuma de receita, até pelo momento econômico que estamos atravessando com as empresas, enfim, todo o país e todo mundo. Então, como a gente vai arcar com os custos de uma competição, sendo que você não tem nenhuma receita prevista para esse calendário? O time do Vitória da Conquista renovou o plantel para a retomada da competição. O técnico Elias Borges permanece à frente do time. Do grupo de jogadores que participou da estreia do Baianão, apenas 15 permanecerão. Novos jogadores foram incorporados. O objetivo? Garantir a classificação do BOD para as semifinais. Para isso, um trabalho duro está sendo planejado, com jogadores dispostos a vencer esse desafio. Esse recomeço aí, paramos um trabalho que vinha já pegando uma liga muito boa o time e foi interrompido pela pandemia, mas nós agora estamos aí dentro dessa realidade, né, dessas 2 partidas, dois jogos difíceis e tendo que você dar uma condição física e técnica para essa equipe com 8 dias, né? Então realmente é uma superação muito grande. Preparado, né? Apesar aí dessa pandemia aí, a gente procurou, mesmo dentro de casa, ou tá trabalhando em algumas coisas, né? É claro que vai ser difícil, mas também não é só difícil para nós, né? Todos os times estão no mesmo nível e a gente espera aí ganhar essas partidas e no final aí dessa primeira fase ver o que acontece lá com as pontuações. Na volta do Baianão, o Conquista, que aparece em 8º na tabela com 7 pontos, enfrenta o Juazeirense, 6º colocado com 10 pontos. Para garantir a segurança das pessoas envolvidas com futebol em meio à pandemia, a Federação Baiana lançou um protocolo médico relativo à prevenção da Covid-19. Dentre outras coisas, a entidade estabelece normas de higiene e cuidados preventivos, como o uso constante de água corrente, sabão e álcool em gel, evitar o cumprimento de mãos, realização frequente de avaliação clínica e testagem, além da desinfecção de áreas comuns dos clubes. Boa sorte para o Vitória da Conquista nesse retorno e é assim que a gente encerra essa segunda edição de hoje. Para rever as nossas reportagens, você já sabe, acesse nosso canal no YouTube para falar com a gente. Mande uma mensagem no nosso WhatsApp 7734248763. A gente encerra a edição de hoje com imagens da Avenida Luiz Eduardo Magalhães. Muito obrigado pela sua companhia, o melhor da noite a todos. A gente volta a se encontrar amanhã às 11h45 na primeira edição. Até lá!